choque de horários, agora provavelmente os alunos vão começar a entrar mais aqui, porque teve uma live que começou às 18h15 e era inclusive uma live com lançamento de um livro sobre precedentes, e os alunos que estavam participando da live tiveram desconto para aquisição do livro. E aí o professor que estava fazendo outra live, me informou que tinha atrasado um pouquinho, mas que no final ele estava fazendo a divulgação também da nossa live, colocou o link no chat lá, então agora vários alunos vão sair de lá e vêm para cá, tá bom? E para mim foi ótimo, porque eu estou aqui na sua cidade ainda, estou em BH, acabamos não conseguindo nos encontrar presencialmente, mas esse trânsito para vir para esse aeroporto de BH nessa hora da tarde, nossa, né, fiquei preso ali no congestionamento, mas aí agora conseguimos e vamos começar a nossa live. Ah, maravilha. Estou te esperando aqui para um pão de Tá? queijo e um cafezinho da próxima vez, viu? Com certeza, da próxima vez virei com mais calma. Foi Combinado. meio corrido dessa vez, porque foi uma reunião que marcaram na última sexta-feira, e eu tenho amanhã um outro evento em Brasília, então eu tive que vir num bate-volta Nossa, mesmo. acontece, Mas acontece. faz parte, eu vejo que a sua rotina também não está muito tranquila, né, quando eu conversei com o Thiago lá, ele disse que essa semana estava bem corrida. Ah, Mas verdade. vamos lá então, vamos começar e aí à medida que os alunos forem chegando, Moisés está aqui com a gente, nos dando apoio na parte da coordenação, fazendo a gravação, já agradeço Moisés aí mais uma vez pelo suporte, e as dúvidas o pessoal pode dúvidas, perguntas, podem colocar no chat. O pessoal hoje tem aula também, então a gente combinou algo em torno de 40 minutos, uns Perfeito, 45 minutos hoje, tá? perfeito. Então vamos lá, começar essa live agradecendo, nós mais uma live da nossa semana jurídica, né, já lembrando os nossos alunos que teremos outra live na quinta-feira com, um Rodrigo, que é assessor do STF responsável pela parte de inteligência artificial. Hoje no STF ele vai falar sobre algumas das ferramentas, né, o pessoal conhece muito o Vitor, que já funciona há bastante tempo, ouve muito falar, né, a gente nem conhece muito porque ele funciona internamente lá no STF, mas ele vai falar também da Rafa, da Vitória, que são outras inteligências artificiais que estão entrando em produção. Na sexta-feira também teremos uma live sobre o constitucionalismo achado na rede, tema de doutorado de um professor aqui na UNB, né, e outras lives que estão sendo divulgadas aí na nossa semana jurídica, né, que se iniciou, na verdade, na semana passada e estendemos um pouquinho mais do que uma semana, vai até a sexta-feira agora. Então, pessoal, estamos aqui hoje com a Priscila Brandão. A Priscila já participou comigo em outra oportunidade aqui no IESB também. Ela é fundadora e CEO do Na Trilha. O Na Trilha, para quem não conhece, né, ainda, né, joguem nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube, tem muita informação lá do Na Trilha. E a Priscila se especializou em novas carreiras no mundo jurídico, né, novas carreiras no direito, como ela prefere falar. É certificada pela Universidade de Stanford, na Califórnia, em Inovação e Startup Foundation. Coautora, né, de um livro sobre inteligência artificial e processo, é responsável hoje pelo maior programa de inserção e realocação, né, de profissionais do direito, né, em diversas empresas no Brasil e no exterior, né? Eu estava olhando lá as últimas publicações do Na Trilha, né, várias pessoas, inclusive, sendo contratadas por empresas estrangeiras e Sim. atuando até na Austrália, né? Eu vi lá pessoal já comemorando aí ter sido contratado por empresas, né? Inclusive da Austrália, com toda a diferença do mundo jurídico australiano, né? A essência, né, do direito australiano totalmente numa outra forma de enxergar o mundo jurídico, e o Na Trilha conseguindo colocar gente aí em todos os lugares do mundo, com vários outros países também, em várias empresas, e muito bacana alguns depoimentos que a gente vê, né, na página do Na Trilha, que eu sigo já há algum tempo,
de pessoas, muitas vezes, no interior do Nordeste, trabalhando para empresas de São Paulo, do Rio, do norte do país. Então, mostrando que realmente o direito hoje, com a tecnologia, os dois aliados, né, dá para a gente fazer muita coisa, a gente realmente não tem mais fronteiras, né, nos separando aí, nos isolando, né. Então, Priscila, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, quando eu chamei a Priscila rapidamente respondeu: "Não, estarei com certeza participando de mais esse evento", então a palavra está contigo. Muito obrigado. Imagina, Leonardo, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pode contar sempre. A gente gosta bastante, faz parte da nossa missão levar cada vez mais essas novas oportunidades para universitários que muitas vezes ainda saem da faculdade sem saber o que querem, né, trabalhar profissionalmente, qual carreira seguir. E é muito importante a gente fazer esse trabalho enquanto ainda na faculdade, tá? Vocês estão aí no melhor momento profissional de vocês, acreditem ou não, para descobrir essas carreiras, para construir experiência profissional e para saírem, né, da faculdade com uma grande oportunidade, seja aqui no Brasil, seja fora. E a gente vai entender o porquê exatamente do professor falar por que novos profissionais estão trabalhando de uma forma totalmente diferenciada, por que a gente quebrou essas barreiras geográficas, por que hoje a gente não fala só de uma questão de direito material e direito processual, e é isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Vou buscar e fazer uma apresentação de 30, 35 minutinhos, para a gente não se alongar demais. Deixa eu ver aqui se eu só consigo compartilhar a minha tela. Consigo. Ótimo. Pessoal, o tema da minha fala aqui um pouquinho é sobre a questão de novas carreiras e novas oportunidades no direito diante de uma sociedade disruptiva. Professor, está compartilhando a minha tela? Perfeitamente. Já está com esse título, inclusive, aparecendo. Perfeito. Aqui. Perfeito. Então, aqui está o tema que nós escolhemos abordar hoje com vocês. Só antes de mais nada, prazer. Para quem não me conhece, eu sou Priscila, nem preciso me apresentar novamente, porque o professor já fez aí uma ótima apresentação. Então, hoje eu estou aqui para trazer um pouco desse novo universo de oportunidades para vocês. Antes de mais nada, antes da gente entrar especificamente no universo das carreiras, eu preciso contextualizar vocês. A gente está falando de sociedade disruptiva. E é muito importante que a gente parta de uma premissa de que o direito é uma ciência social. E o que está por trás desse social? Por que o direito mudou tanto? Por que hoje muitos de vocês vão ver carreiras que talvez sequer passaram na cabeça de vocês? E uma explicação bem rápida e bem dinâmica do quanto o direito ele vem modificando com o passar do tempo, aqui está um ótimo exemplo, que é a questão da evolução das revoluções industriais que nós vivemos, né, no nosso mundo. Então, se a gente pensar, hoje nós estamos aí na 4ª revolução industrial, que gera essa sociedade disruptiva, mas aliás, é até bom fazer um contraponto aqui. Alguns falam de revolução, 4ª revolução industrial, indústria 4.0. Alguns já falam sobre sociedade 5.0, né, da relação do humano com a tecnologia. O que eu quero mais aqui focar com vocês é que, com o passar de cada revolução, e pelo direito ser uma ciência social, o direito ele vai se modificando de acordo com o impacto dessas revoluções na sociedade. Então, vamos pensar. Na primeira revolução industrial, a gente teve máquinas e processo de mecanização. Na segunda, expansão da industrialização, a gente teve um avanço gigante na medicina, na genética, nas conquistas aeroespaciais. Terceira revolução, a gente já vem falando mais de informática, avanços tecnológicos. E na 4ª, que é o momento que a gente está vivendo, está todo mundo, né, gente? Inteligência artificial explodiu, automações, robótica, dados, energia limpa. Então, vamos falar desses impactos. Então, pensem, lá na primeira revolução, qual foi o impacto, né, que a gente tinha ali e que isso, de certa forma, modificou completamente o direito? O direito trabalhista surgiu nessas épocas, principalmente de primeira e segunda revolução. Pensem nos sindicatos,
Pensem nas condições degradantes que existiam ali de trabalho. Pensem que quando esses processos de trabalho foram mecanizados, na quantidade de empregos e na forma como as pessoas tiveram que modificar suas vidas profissionais, os seus trabalhos. Então, olha como que o direito volta aqui, vamos voltar. O direito é uma ciência social. Então, por que eu estou pegando esse gancho? Porque eu não quero falar das novas carreiras caindo aqui de paraquedas, né, para vocês. Eu não quero simplesmente trazer uma informação que vocês não vão entender o porquê dessas novas carreiras, por que elas estão surgindo e por que a gente ainda não está nem perto de ver toda essa mudança. Né? Então, além dos sindicatos dos direitos trabalhistas, a gente teve também uma grande evolução em direitos humanos. Depois, terceira revolução, como eu trouxe para vocês, pensem na revolução DNA, células-tronco, o quanto que isso trouxe de direitos bioéticos à discussão, né, de clone, enfim, eu não sei se vocês se lembram disso. Direitos aeroespacial também, hoje ainda está mais em voga ainda, né, com essa questão lá do Elon Musk. Então, pensem que a gente sempre vai o quê? O direito, ele sempre vai se amoldando à sociedade. É claro que ele não consegue ter uma rapidez, aliás, hoje é uma das críticas que tanto se fazem ao direito, né? Porque se a sociedade muda rápido, por que o direito ele tem que ser tão moroso? Por que o direito ele tem que se demorar tanto? E é por isso que a gente vai ter um novo direito, né? E se a gente for pensar nessa quarta revolução industrial, o que a gente tem de sociedade? A gente tem uma sociedade atual, cada vez mais interconectada e interdependente. Imagina, hoje, igual o professor trouxe, hoje profissionais que moram no Brasil estão trabalhando para fora, porque hoje tem uma internet super avançada, nós temos equipamentos, nós temos uma fluidez, né, de trabalho muito grande. Hoje as redes sociais, elas transformaram completamente a forma como nós compartilhamos informações, como nós interagimos. A diversidade cultural mudou completamente. Se vocês perceberem, os times que são formados dentro das empresas, as lutas, né, dos recortes sociais, dos grupos minoritários, o quanto que isso está muito mais em voga do que há anos atrás, né? Nós estamos muito mais preocupados com o meio ambiente, com sustentabilidade, o ativismo ambiental, questões de mudanças climáticas. O que mais? Migração, deslocamento populacional, principalmente por essas questões de logo depois da pandemia, trabalho remoto. Hoje nós temos mais informação do que nunca, do que qualquer outro tempo. Então, imagina que hoje você pode fazer uma faculdade da sua casa, imagina o quanto que isso era escasso, o quanto isso era difícil, o quanto isso era caro, né, há alguns anos. Mudanças nas relações de trabalho. Então, pensem sobre essas questões remotas, cada vez mais as pessoas não querendo ficar em empresas por longos anos, se aquilo ali não fizer sentido para elas, né? E além disso, a questão dos dados hoje, que é um dos principais temas, né? Essa questão da privacidade, da segurança. Então, pensem no que eu acabei de trazer para vocês, que se o direito ele é uma ciência social, gente, qual é o direito dessa sociedade hoje, dessa sociedade que a gente vive, dessa sociedade tão diferente, né, com mudanças tão drásticas, com mudanças... Pensem aí essa questão do chat GPT, da inteligência artificial, como que isso está mudando completamente a nossa vida. Eu não sei se vocês estão por dentro daquele caso da Blaze, né? Pensem que é simples você regulamentar ali uma relação de consumidor, no sentido de quando você vai a uma loja e você compra um produto daquela loja e aquele produto estraga, você pode responsabilizar tanto a loja quanto o fornecedor, mas pensa no influenciador que te influencia a comprar um produto e aquele produto é nocivo, é um problema. Isso existe alguma regulamentação? Então, pensem que como as relações mudaram, como a sociedade vem mudando completamente, isso automaticamente traz o que algumas pessoas chamam de direito 4.0 ou 5.0. Então, quando vocês escutarem essa correlação, esses termos, já combinem, poxa, é o direito que impactou, né? O direito consequente da quarta revolução industrial que impactou completamente a sociedade. E aqui já começa a nossa principal diferença, porque até ali os anos 2000, nós só tínhamos carreiras no jurídico.
O que significa isso, Priscila? Significa que se eu fizesse direito, necessariamente eu tinha que trabalhar com lei, com jurisprudência, com teses, ou eu advogaria, ou eu prestaria um concurso público. Seriam carreiras estritamente jurídicas, né? Levando em conta, basicamente, o conhecimento jurídico. Então, o advogado, ele vende o conhecimento jurídico dele. O servidor público vende o conhecimento jurídico dele para o Estado. Já agora, nesse novo momento, nessa sociedade disruptiva, a gente tem duas mudanças principais. Um jurídico totalmente diferente, então vou falar para vocês daqui a pouquinho esse jurídico, mas também o principal ponto aqui de divisão, de quebra de paradigma, são as carreiras no direito. O que significa essas novas carreiras no direito? Eu não falei que a nossa sociedade, mídias sociais, startups, velocidade, a gente consegue as coisas na velocidade da luz. Então, é uma sociedade imediatista, uma sociedade que quer pagar um custo baixo por um produto excelente, porque a oferta é muito grande. É uma sociedade que quer excelência, que quer trabalhar com dados, que quer ter serviços eficientes. Agora, imagina isso no direito. Imagina essa sociedade que mudou completamente, sentando na frente de um advogado ou de um escritório de advocacia, que o fundo é mármore, só tem enciclopédias do século XVIII, e aquele serviço é extremamente demorado, e aquele serviço é extremamente caro, mas caro por quê? Quantas horas você trabalhou efetivamente nesse caso aqui? Por que você está me cobrando isso? Então, imagina que o consumidor legal, o consumidor do serviço jurídico, ele mudou. E pelo fato do consumidor jurídico ter mudado, o serviço jurídico precisa também mudar. O serviço jurídico precisa ser quase que reestabelecido, né? A forma de entrega, como que aquilo ali é prestado ao consumidor, e é por isso que hoje a gente tem as carreiras no direito, que são profissionais que trabalham para melhorar a experiência e a eficiência na entrega dos serviços jurídicos. Como assim, Priscila? Está tudo muito confuso. Podem ficar tranquilos, porque eu vou falar aqui exemplos de todas essas carreiras para vocês. Mas, principalmente, eu quero que vocês pensem o seguinte: a gente não fala muito de dados. A gente precisa ver dados, a gente precisa tomar decisões baseadas em dados. Qual é o advogado que constrói uma tese jurídica baseada em dados, em jurimetria? Mas espera aí, o advogado ele vai construir a tese. E quem é que vai trabalhar, que vai entregar a jurimetria para ele? É um profissional do direito, né? Uma carreira, nesse caso, seria o cientista de dados jurídicos, que vai trabalhar na construção de ferramentas que viabilizem entregar uma jurimetria, por exemplo, para um advogado. Então, percebam que esse profissional, ele precisa entender completamente de direito, mas ele não vai sentar para escrever uma peça técnica jurídica. Ele vai pegar o conhecimento dele e vai combinar com tecnologia para construir uma ferramenta que melhore a prestação de serviços jurídicos. E aí eu dei o exemplo aqui de cientista de dados, mas a gente vai falar sobre engenharia de dados, engenharia jurídica, né? Profissionais que trabalham com automações, enfim. Então, o principal ponto que eu quero trazer aqui para vocês é essa primeira divisão. Poxa, carreiras no direito, eu preciso ter um background jurídico, mas principalmente eu vou pegar esse meu background jurídico, vou combinar com uma outra área do conhecimento para entregar serviços jurídicos mais rápidos e mais eficientes. E aqui é importante fazer uma ressalva. É por isso que muitas das novas carreiras não se exige mais passar no certame da OAB. Né? Nossa, Priscila, por que está acontecendo isso? Porque a OAB, ela regulamenta o exercício da advocacia. E a advocacia, ela se compõe ali por profissionais que ajuizam ações perante o judiciário, né? Ou oferecem consultorias ali jurídicas no sentido de direcionamento processual também. Então, quem trabalha desse outro lado do muro não vai advogar. É um profissional do direito da mesma forma, mas ele não é advogado, ele é um engenheiro jurídico, ele é um cientista de dados jurídicos, ele trabalha com operações jurídicas, enfim, nós vamos falar disso aqui. Mas
Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, já coloca aí no chat. E se vocês gostaram de saber também, coloca aí para mim. Gostei de saber, não me encontrava na advocacia, nunca pensei em fazer concurso público. Já deixa aí o comentário de vocês no chat, que é muito importante eu saber se isso aqui está fazendo sentido na cabeça de vocês, tá? E agora a gente tem as novas carreiras jurídicas também. Eu acabei de falar por uma questão que o direito hoje ele não acompanha todas as inovações, todas as tecnologias. Então, pensem que a gente tem que ter um jurídico diferente, uma legislação diferente, a gente precisa ter uma doutrina diferente. Então, pensem no jurídico, por exemplo, uma das áreas bastante inovadoras. Hoje nós temos as áreas regulatórias. Quase não se ouvia falar disso. Profissionais do direito que trabalham com regulamentação de startups, por exemplo, uma fintech, né, o mercado financeiro, trabalham com sandbox, que é uma, vamos dizer assim, uma legislação mais rápida para favorecer inovações e testes de tecnologia no Brasil. Nós temos uma área jurídica que é que é nova, mas muito interessante, que é a área de ESG, que trabalha responsabilidade ambiental, responsabilidade social, trabalha governança. Nós temos aí a famosa LGPD. São carreiras no jurídico? São. Você vai trabalhar com lei? Vai. Você vai trabalhar com tese? Vai. No entanto, percebam que é um jurídico diferente, é uma temática diferente. A gente não está falando só daquelas boas e velhas matérias, família, contratos, sei lá, penal. Nós estamos falando aqui de novas matérias jurídicas, né, que o profissional pode trabalhar de forma diferenciada. E aqui eu preciso abrir um parênteses também, porque nem todas as carreiras jurídicas também são privativas do advogado. A LGPD é uma carreira jurídica, porque você trabalha com uma legislação, mas você não precisa ser advogado para ser um encarregado de dados, né, ou um DPO, ou ser um consultor ou um especialista em privacidade e proteção de dados. Então, também nós temos uma mudança no jurídico, esse jurídico que é multidisciplinar, né, que não são os jurídicos, vamos dizer assim, que estão nos códigos, enfim. Então, essa aqui, gente, agora eu quero que vocês saiam daqui com essa mentalidade. Poxa, aonde que é o meu lugar? O que faz mais sentido para mim? Eu quero melhorar o direito, eu quero melhorar a prestação de serviços jurídicos, ou eu quero trabalhar mais próximo, de fato, à lei, a questões jurídicas? Pensem, hoje tem muitas oportunidades, nós temos muitas vagas, nós temos uma escassez de profissionais gigante dentro dessas carreiras. Então, assim, as portas estão abertas para vocês, né, para essas novas oportunidades. E vocês, até mesmo dentro da faculdade, podem buscar por estágios, tem muitas oportunidades. Se vocês quiserem já trabalhar com contratos formais dentro dessas carreiras, também muitos universitários conseguem. Então, gente, as portas estão abertas. Aqui a gente só vai passar de uma forma, ainda tem uns minutinhos, a gente vai passar de uma forma rápida, só para que vocês tenham a percepção da quantidade de novas carreiras, né? Como o professor falou, eu sugiro muito que vocês acompanhem os nossos conteúdos nas redes sociais, porque nós falamos de uma forma muito mais aprofundada sobre essas novas carreiras, mas aqui a gente vai dar uma visão geral, tá? Então, nós temos 4 grandes áreas, né, onde a gente organiza essas carreiras. Então, essa primeira grande área são as carreiras com base em relacionamento. Você que é uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de trabalhar na área de relacionamento, quais são essas oportunidades para você? Então, trabalhar na área de sucesso do cliente jurídico. Trabalhar sucesso do cliente jurídico, gente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje em dia, nós temos muitas startups que trabalham com ferramentas para escritórios, para departamentos jurídicos, né? O profissional que trabalha nessa área, ele vai principalmente trabalhar dentro de legal techs e law techs, que são startups da área jurídica, para auxiliar o mercado jurídico a usar essas ferramentas, tá? Então, ele precisa ter uma bagagem técnica jurídica e gostar também dessa parte de relacionamento para auxiliar aquele profissional do direito a utilizar uma ferramenta jurídica, tá? A área de legal account, então, ou inside sales, que é uma área comercial dentro do direito. Priscila, mas não pode vender os serviços advocatícios, eles não podem ser vendidos,
tá? É considerado uma atividade intelectual e não comercial, mas quando a gente está falando de ferramentas que melhoram a prestação de serviços, ou se a gente também estiver falando de áreas jurídicas não privativas ao advogado, nós podemos sim ter técnicas de vendas abordadas ali dentro daqueles setores, tá? Além disso, relações governamentais e institucionais é uma área belíssima, aliás, para vocês que estão em Brasília, recomendo muitíssimo, né, para quem gosta dessa parte de direito constitucional, da parte do legislativo. Então, é o poder de influência que um profissional vai ter, ele vai trabalhar para uma empresa e ele vai influenciar positivamente a questão da legislação e do relacionamento de uma empresa com outras empresas também, para que ele consiga trazer cada vez mais inovações, para que os produtos sejam aprovados, enfim. A área de conciliação e negociação, já bastante conhecida, mas principalmente vindo agora nos cargos de ouvidoria, tem até que aumentar essa questão aqui, né, ouvidoria dentro das empresas, diversidade e inclusão, para quem gosta, para quem tem uma empatia muito grande pelos recortes da sociedade e quer consolidar direitos dentro das empresas, desses grupos minoritários, é uma carreira belíssima, né? E a área também de marketing jurídico. Além disso, nós temos também carreiras para quem gosta mais da parte de tecnologia e inovação. Então, nós temos engenharia jurídica, que vai trabalhar com automação de processos e documentos e contratos, né, dentro de escritórios e departamentos jurídicos. O profissional que trabalha com dados, então, que vai trabalhar com jurimetria. Um profissional que vai analisar, que vai trabalhar com legal analytics, que vai analisar dados, né, seja para gestão, seja para uma tese mais específica. Legal design, também construindo soluções diferenciadas para o mercado, ou trabalhando ali com uma questão de design de informação, seja dentro de Visual Law. A área de produtos jurídicos, então, se hoje nós temos startups que trazem produtos e serviços para melhorar a eficiência da entrega do serviço jurídico, nós precisamos de pessoas especialistas em produtos para gerenciar esse desenvolvimento. E, além disso, a área também de empreendedorismo jurídico, principalmente para quem quer fundar uma legal tech ou uma law tech, né, que são as startups na área jurídica. Carreiras de gestão e eficiência. Então, se você gosta mais desse perfil de organização, de controle, né, a controladoria jurídica, que vai auxiliar os escritórios em toda a parte de gestão dos serviços da advocacia. O Legal Ops e eficiência jurídica, que são áreas que vão gerenciar os departamentos jurídicos, principalmente, tá? Gerenciando os departamentos como se o departamento fosse uma empresa, dentro de uma empresa maior, que seria ali a sede, e a área em si de gestão jurídica. Então, coordenadores jurídicos como um todo, de área, do setor consultivo, também é uma das carreiras. E, por último, a gente entra aqui nas carreiras preventivas, que trabalham com um direito preventivo, não um direito reativo, não necessariamente um direito contencioso, que não é judicializado, ou trabalham ali colocando aspectos empresariais em conformidade e adequação à legislação. Então, aí nós temos privacidade e proteção de dados, temos a área de compliance, que está crescendo absurdamente, a área de propriedade intelectual, regulatório, como eu falei para vocês, ESG, planejamento tributário também crescendo absurdamente, aliás, uma das carreiras que tem mais chance de se conseguir uma oportunidade internacional, né? Licitação, employee experience e relações trabalhistas. Aqui eu só vou fazer um breve apontamento para vocês. Olha que interessante, quando eu comecei a minha fala aqui, vocês vão se lembrar que eu falei, gente, lembra lá da primeira e da segunda Revolução Industrial, as lutas, né, pelos direitos humanos, pelos direitos trabalhistas, todo aquele movimento da classe operária, enfim. Agora, imaginem que a gente não tem um movimento de classe operária. A gente tem uma dificuldade de reter talentos. Enquanto lá atrás a dificuldade era de você ser respeitado, agora a empresa tem dificuldade de reter os melhores talentos, os melhores profissionais. A gente está numa onda onde os profissionais, essa nova geração, ela quer muito empreender, quer ter o próprio negócio.
Então, para as empresas, está cada vez mais difícil ficar com os colaboradores. E olha que interessante, o direito trabalhista aqui não é um direito reativo, não é um direito pela luta, né, pela reclamatória trabalhista. O direito ele vai atuar principalmente na construção efetiva do direito no dia a dia do trabalhador. Então, a empresa, ela não quer, ela quer ficar longe de ser reclamatórias trabalhistas, porque quanto mais saudável, quanto melhor ela tiver um ambiente para um colaborador, mais ela vai atrair os melhores talentos. Então, percebam que nessa quarta revolução industrial, a gente não fala muito em ser reativo, a gente fala muito em ser construtivo. E eu acho que isso, para os profissionais do direito, é um dos maiores orgulhos que a gente pode ter. Porque acredito eu que quando a gente senta numa cadeira de faculdade, em grande maioria, nós queremos impactar o mundo, nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, nós queremos ajudar a transformar, enfim, a nossa sociedade num lugar melhor. E quando a gente constrói direito, é uma sensação de algo que a gente está, de fato, impactando, né? Aliás, a minha transição de carreira, depois de alguns anos na advocacia, foi porque eu não sentia esse impacto nos processos judiciais. Ok, né? E assim, gente, não tem nada de errado, tá? Em atuar como advogado, muito pelo contrário, o mundo precisa dos advogados, sempre teremos conflitos porque somos humanos, mas tem uma parcela de quem faz direito que não quer trabalhar de fato nessa questão do contencioso, no fight, na luta, na briga. Tem muitas pessoas que querem trabalhar na construção efetiva de direitos, né, que impactam ali a sociedade. E a gente está tendo muitas novas carreiras. A área de employee, a área de SG, a área de diversidade e inclusão, são exemplos nítidos desse movimento, né, que a sociedade vem passando e o direito vem se adequando a essa questão. Aliás, só o último exemplo nessa mesma linha, pensem em sucesso do cliente. Pensem que antigamente tá tudo bem, se a pessoa vai lá, vai no juizado, ajuiza ali uma ação, né? Ajuiza uma ação de pequenas causas e tá tudo bem, a empresa não se preocupava com isso. Pensem que hoje as empresas, elas recebem nota, hoje a gente tem um Reclame Aqui, que faz muito mais sentido você ir ao Reclame Aqui do que ajuizar uma ação, porque a empresa ela não quer ter o quê? Uma reputação baixa, ela não quer ter uma nota baixa e isso vai automaticamente diminuir a venda, né? O potencial financeiro. Pensem que as pessoas estão contratando cada vez mais analistas de sucesso do cliente para não ter o quê? Problemas com o consumidor. E isso impacta, obviamente, em direito do consumidor, na atuação de profissionais. Então, percebem o quanto que essa sociedade disruptiva, ela também está provocando uma revolução gigantesca dentro do direito? Obviamente, estamos aí só nos primeiros passos, isso vai crescer muito, mas só para finalizar, porque eu vi que eu perdi um aqui, né? Então, investigações corporativas e law enforcement, principalmente para quem gosta de trabalhar na área criminal, na área penal, que vai trabalhar na área de investigação de crimes dentro de empresas como Google, como Uber, como Meta, ou seja, são crimes que acontecem dentro dessas plataformas e, obviamente, precisa de ter uma colaboração entre empresa e autoridades públicas. Então, para quem se interessar também, é bem interessante, né? Então, voltando aqui, como eu estava dizendo para vocês, gente, as mudanças não param, elas crescem em ritmo acelerado. Enquanto nos anos 50, 1950, as mudanças eram lineares, tudo demorava, uma mudança vinha, a consequência era muito pequena. Hoje a gente teve aí alguns meses o ChatGPT, isso mudou drasticamente a vida de muitas pessoas. Então, não só as mudanças estão acontecendo num ritmo rápido, como os impactos também são extremamente disruptivos. Eu gosto de falar que nenhuma mudança nesse nosso novo momento, ela bate na porta, né, ou do mercado, ou dos profissionais que ela vai afetar e fala: oi, tudo bem, eu estou chegando, me dá licença. Não, essas mudanças, elas simplesmente acontecem como rolos compressores, em que a gente precisa estar atualizado, em que a gente precisa tirar a venda dos nossos olhos, a gente precisa sair da nossa bolha e enxergar novos caminhos, novas oportunidades.
né? Para a gente finalizar, eu queria trazer essa reportagem para vocês da Dell. Percebam que ela é de 2019. Essa reportagem é há 4 anos. E há 4 anos a Dell falou que em 2030, 85% das profissões não teriam sido ainda criadas. Então, pensem que, olha, de 2019, nós estamos em 2023. Imaginem, olha quantas novas carreiras, olha quantas novas profissões eu trouxe para vocês, e a gente não está nem perto dessa mudança completa. Né? Imagina até 2020 quantas outras carreiras que eu vou trazer para vocês, que nós vamos compartilhar, que as portas vão se abrir. Então, o direito por si só é um mundo que ficou congelado por muitos e muitos anos, talvez eu ouso falar até por séculos. E pensem o quanto que isso traz novas oportunidades, o quanto que isso agora vale a pena você ser um profissional multidisciplinar, né? E se, obviamente, você quer ficar por dentro aí de todas as mudanças e essas novas carreiras, siga a gente lá, principalmente no Instagram, porque nós temos conteúdos diários falando sobre isso, todas as novas carreiras que chegam até o mercado brasileiro ou internacional, a gente trabalha isso também, né? Então, eu queria trazer esse overview, agradecer mais uma vez o professor Leandro por ter dado essa oportunidade de fala aqui do Na Trilha dentro da universidade, é muito importante para a gente, e agradecer vocês pelo tempo, pela audiência, espero que tenha sido muito interessante, que vocês tenham, enfim, no mínimo, ficado curiosos com todas essas informações que eu trouxe para vocês. Foi legal, gente? Depois deixe aí para mim nos comentários que eu quero ver. Priscila, muito obrigado mais uma vez, te agradecendo. E uma coisa que eu acompanhando o trabalho do Na Trilha já, né, a Priscila teve aqui no semestre passado, nós conversamos com os alunos também, uma disciplina que a gente tem no final do curso, que é a disciplina de Direito Digital, e aí ela conversou lá especificamente só com a minha turma, dessa vez nós estamos falando para outras turmas, inclusive, né, com outros alunos aqui do curso. E o interessante é que no começo havia uma certa resistência até da própria OAB quando a Priscila falava, né? Que história é essa de novos espaços no direito, né? Ou que o pessoal vai atuar sem ter OAB, e isso não é direito, isso é outra coisa, né? E agora a Priscila tem feito palestras, eu tenho acompanhado, dentro da OAB de Minas, né, com o pessoal da seccional lá de Minas Gerais, não sei se já foi para outros estados também falar nas OABs, mas mostrando que, assim, ou a advocacia e os magistrados e o pessoal da MP entende que a gente não vai dar conta de fazer o direito acontecer na velocidade que essa geração, que a Priscila falou, que não quer parar na empresa, que quer estar mudando toda hora, que quer empreender, ela quer respostas rápidas também do judiciário, ela quer respostas rápidas também na hora que ela tem uma demanda, seja ela uma demanda de direito civil, uma demanda por conta de um acidente de trânsito, qualquer tipo de problema que a gente vai precisar levar ao judiciário, ela quer que a resposta seja rápida, né? E muitas vezes, para isso, essa resposta não vai acontecer nem no Poder Judiciário. Então, vão ser nessas novas soluções, né, de conciliação, de arbitragem, de extrajudicialmente que a coisa vai se resolver. E mesmo quando chega ao judiciário, dentro dos escritórios de advocacia, dentro do poder judiciário, dos gabinetes, dos magistrados, né, o pessoal vai ter que repensar o jeito de fazer. Então, eu não me assusto, Priscila, se daqui a algum tempo a gente comece a ter, eu que trabalho no Poder Judiciário, concursos específicos para determinadas carreiras dessas que hoje você está falando, né, e que o pessoal não se deu conta ainda da necessidade, né? Então, a questão da ciência de dados, da engenharia jurídica, né, depois que a gente entende o que esse profissional faz, chega a ser meio maluco a gente pensar
que um gabinete de magistrado com 10 mil, 15 mil, 12 mil processos vai conseguir entregar o resultado, né, sem essas soluções, sem Exato, trabalhar com os dados, com um profissional que entenda dos dados, né, com exato. um profissional que... Imaginar que hoje a gente tem as metodologias ágeis e o quanto que isso vai impactar dentro de uma secretaria, né, Sim, dentro ali de um gabinete. Hoje nós temos uma aluna que é concursada, ela ficou, salvo engano, acho que 1 ano no tribunal poxa, é um tribunal do Nordeste, eu não vou saber de cabeça, mas ela foi contratada para o laboratório de inovação, foi concursada e foi designada para o laboratório de inovação desse tribunal, e ela trabalhava com automação de documentos lá dentro. Então, olha que interessante, né? Então, realmente, gente, não tem como pensar. É claro que hoje, isso na esfera privada é muito maior a proporção claro, disso, mas não tem como. O judiciário não vai ficar fora disso, e, aliás, até mesmo o STF vem trazendo vários laboratórios, vem adotando ali uma postura de apoio à causa. Então, eu acho que o mundo é muito mais... Essa nossa sociedade, ela é muito mais colaborativa do que competitiva, como em alguns anos. Então, é legal a gente pensar dessa forma, né? hoje o que a gente vê nos tribunais é que, assim, algumas pessoas que entram, né, em concursos já tradicionais para analista, para técnicos, né, acabam se interessando, depois de estarem lá dentro, por essas outras, né, atividades que existem no direito e começam a se desenvolver, mas depois de estar lá dentro. O que eu acredito é que em breve nós teremos esse tipo de conhecimento sendo cobrado também na prova, né? Já na hora da entrada, ó, você vai precisar saber porque você vai trabalhar com isso, a sua realidade vai ser mexendo com ciência de dados para tomar decisões, com jurimetria, com engenharia, com compliance, com ESG, né? Isso tudo vai, claro que chega primeiro na iniciativa privada, mas isso tudo vai chegando também, até porque algumas pessoas da iniciativa privada passam depois para dentro né, do mundo jurídico na esfera pública. Então, isso vai impactar todo o nosso trabalho, né? E quem pular na frente, né, vai estar, claro, sempre, né, agarrando as melhores oportunidades, conquistando os melhores espaços, né? Então, Com assim, certeza, eu sem acho dúvida. eu acho essa conversa com a Priscila, assim, para muitos, né, e alunos do semestre passado comentam comigo, né, como, dar uma chacoalhada, né, naquilo o que que eu vou fazer do direito. Muitos estão naquele momento ali de sexto, sétimo, oitavo semestre, eu vou para o contencioso, eu vou para o concurso, eu vou para um escritório de advocacia, entrar na parte mesmo de defesas, de tese, né, e aí, de repente, aparece: "Não, calma aí, existe um mundo de outras possibilidades, que se eu até agora não tinha me encontrado, quem sabe, né, alguma dessas outras atividades vão aparecer", né. E é Exato. interessante ver como em um semestre, Priscila, esses slides também já cresceram, essa quantidade de profissões, Sim, né. Quando bota sim, ali são 4 trilhas, né, que não, foram apresen como já cresceram as muito. quantidades ali de profissões que surgiram, né, em É, cada uma dessas trilhas. exato, exato. E, aliás, eu vou fazer um adendo aqui, pessoal. O Na Trilha, ele não é só especialista em carreiras, mas principalmente em direcionamento profissional. Então, a gente faz esse match, né, entre você, entre o seu perfil, entre as suas áreas de interesse e essas novas carreiras, porque, igual o professor trouxe, ai, meu Deus, eu já estava perdido na advocacia ou no concurso, agora ela traz para mim mais 20 novas oportunidades, é aí que eu vou ficar perdido de verdade. E a gente se preocupa com essa questão de escolha profissional, de você fazer uma escolha profissional que vai potencializar o seu perfil, os seus pontos fortes, né? Para você trabalhar com algo que faça sentido para você, que você goste do seu trabalho. Então, sigam na trilha, principalmente para vocês terem essa percepção de direcionamento profissional, que é muito importante, né, professor? Porque não adianta nada, hoje o mercado está cheio de vaga, mas infelizmente de profissionais
que não conseguem entregar um serviço de excelência, que não se dedicam tanto que precisam, porque detestam aquilo que fazem. Então, a gente quer trazer isso para vocês também, tá? Não deixem de conferir, não. Um aluno que pergunta, né, o Antônio Carlos, ele diz que já foi aprovado na OAB, mas ele não pode atuar porque ele é servidor do Poder Judiciário. Nesse caso, né, eu sei que a Priscila ela trabalha muito com o direcionamento da carreira como um todo, né? Não é aquela ideia da pessoa fazer um bico, né? Uma coisa assim, um extra, né? Então, agora, muitas vezes, quando a gente está nessa situação que o Antônio Carlos está, né, a pessoa está aprovada, mas está no que a Priscila falou. Às vezes é aprovado lá num cargo de nível médio, né? E está desgostoso com aquilo. E dentro do próprio poder judiciário, né, podem aparecer oportunidades para se para atuar em outras áreas, né. Então, assim, você está lá dentro do poder judiciário, mas, hoje não tem uma função, não tem uma, diretoria, algum cargo assim, e que com essa orientação, né, de outras atividades, você pode até criar isso que a gente estava conversando, Antônio Carlos, né, de criar a demanda dentro do órgão que você trabalha, né. Muitas vezes, como a Priscila falou lá, o pessoal do STF hoje, né, e vem aqui o Rodrigo Canali conversar com a gente para mostrar. O Rodrigo é uma pessoa que é formado em direito, a formação dele é em direito, mas as certificações dele depois, ele tem mestrado na área jurídica, mas tal qual a Priscila, eu fui fazer também certificação na área de TI fora, na área de administração, na área, de gestão de dados, na área de ciência de dados, né, e aparecem as oportunidades muitas vezes dentro do próprio poder judiciário, né. Então o Rodrigo hoje não mexe mais, e ele vai conversar com a gente na quinta-feira, ele não mexe mais com análise de processo. Ele hoje trabalha com inteligência artificial, pensando macro, como que a tecnologia pode ajudar na solução daquele mundo de processos que chegam ao Supremo todos os dias, né, trabalha com muito mais com a parte de ciência de dados e tecnologia. Ele coordena uma equipe, ele vai conversar com a gente, que não é só de pessoas do mundo jurídico, né, que são, ele tem ali gente que é da estatística, para trabalhar com esses dados, tem gente, da TI para desenvolver as soluções, né, e precisa ter alguém que conheça do direito também, que é o resultado vai ser, né, para o mundo jurídico. Então eu acho que nós temos Exato. oportunidades dentro do próprio poder judiciário, ou eventualmente até de dar uma guinada na carreira, né. Com certeza. A gente tem, como o professor bem disse, de fato, para o concursado, é desafiador, principalmente por questões que, na maioria dos contratos, você não pode exercer uma outra atividade remunerada, a não ser o magistério, né? A questão de dar aulas. Então, de repente, hoje, a possibilidade que a gente tem é principalmente caso você queira ser um infoprodutor jurídico. Então, você tem ali um conhecimento onde você consegue ensinar alguém a conquistar algum objetivo. Então, você pode criar, talvez, o seu próprio curso, construir algo mais vinculado à educação. Isso não é proibido para os servidores, tá? Nós temos diversos juízes, diversos servidores que atuam nessa área, que hoje têm seus próprios cursos, enfim. Então, é uma área, mas essas outras carreiras é mais complicado, sim, porque são carreiras de 8 horas, né, full time, onde você tem um planejamento de crescimento de carreira, então, realmente não seria uma renda extra ali. Ótimo, Priscila, beleza. Acho que assim, o pessoal está elogiando aqui no chat, né, agradecendo aí esse despertar, né, essa visão que você traz sempre para a gente. E Priscila, eu só tenho a te agradecer, né, mais uma vez, a sua pronta disponibilidade aqui para vir conversar com os nossos alunos, parabenizar pelo trabalho do Na Trilha, que eu estou acompanhando, estou vendo o crescimento do Na Trilha, assim, de um semestre para o outro, mudou muito, né, como eu disse, até a quantidade de, profissões novas aí que vocês estão hoje orientando o pessoal, essa recolocação que tem sido sucesso, todo dia,
alguém, né, posta lá na trilha que conseguiu partir para uma nova carreira, para um novo desafio, e essa expansão, inclusive, né, 2 coisas que eu acho que marcam muito, né, o trabalho que vocês vêm fazendo, é a quantidade de gente já recolocada, inclusive no exterior, e, as possibilidades das pessoas trabalharem hoje remotamente, né. Então, muitas vezes a pessoa acha: "Ah, mas aqui em Brasília não existem empresas pensando esse tipo de coisa". Sim, mas as empresas não precisam estar em Brasília, né, elas podem estar em Belo Horizonte, podem estar em São Paulo, podem estar, no Nordeste, várias das empresas de tecnologia, estão hoje, né, migrando para o Nordeste, né, para outros centros. Então, as possibilidades que a gente vê os depoimentos lá do pessoal falando, eu no interior de um lugar trabalhando numa capital, ou o contrário, eu na capital trabalhando com uma empresa de um outro estado. Então é bem bacana isso, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e obrigado mais uma vez, então, pela sua disponibilidade aqui na nossa semana jurídica do IESB, mostrando aí para os nossos alunos essas possibilidades. Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade e conta sempre com a gente quando precisar. É um Tá prazer ótimo. estar aqui com vocês. Tá ótimo. No próximo semestre já vão ter que ser mais slides, porque já com Boa, certeza com algumas daquelas certeza. profissões que foram colocadas, que até 2030 vão surgir, já vão ter surgido. Te espero e conto contigo no próximo semestre para conversar com os nossos alunos, tá bom? Grande Combinado, abraço. professor. Um Pessoal, um abraço, abraço para pessoal. vocês. Obrigado aí Boa pela noite. participação. Aqueles que precisarem do certificado, né, o Moisés colocou, o formulário lá, a favor, preencher a lista de presença lá para poder gerar o certificado. Um abraço, uma boa noite, turma. Tchau.